Salmo 126, versículos de 1 a 6 diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Feche os seus olhos, pense em Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, nós abrimos o teu livro com respeito, temor, reverência, reconhecendo toda a nossa incapacidade de entender os teus mistérios, a não ser que o Senhor mesmo nos revele. Reconhecemos que somos crianças diante de ti. Estamos agora quedados aos teus pés para ouvir os teus ensinamentos. E nós precisamos da tua palavra. A tua palavra é o alimento para a nossa alma. É ela que ilumina nossos caminhos, edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé. Nós não temos condição de viver neste mundo sem a tua palavra. Então, ó Deus, que o Senhor venha trazer a nós aquilo que precisamos. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. E não permita que haja, Deus, perturbação de qualquer espécie. Que não haja nenhuma manifestação nesse lugar, seja carnal, seja espiritual, que venha atrapalhar esse momento. E que o inimigo também não roube a semente lançada em nossos corações. Que ela possa brotar, produzir fruto, e que durante essa semana nós já possamos perceber a diferença do impacto que a tua palavra tem em nossas vidas. Deus, perdoa nossos pecados, recebe a nossa oração, digne-se a falar conosco, mesmo sem merecermos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Essa frase tem sido muito utilizada nos últimos dias, para dizer que o sucesso ou as boas coisas da vida não são simplesmente coisas que acontecem, mas são fruto de uma intervenção divina. E esse salmo fala de um Deus que restaura a nossa sorte. Na verdade, nós acreditamos na soberania de Deus. Nós acreditamos que Deus não só criou o universo, como Ele governa todas as coisas. A Bíblia diz que até os fios da nossa cabeça estão contados. A Bíblia diz que nem um pardal morre sem a permissão de Deus. Deus governa o mundo com cada detalhe, ou em cada detalhe. Desde o nascer do sol ao pôr do sol, as nuvens que derramam chuva sobre a terra, a alimentação dos animais, a nossa respiração. Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 17, a partir do verso 24, que é Deus que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então, se nós acreditamos num Deus soberano e atuante dessa forma, expressões como sorte, azar, acaso, coincidência, destino, elas não fazem o menor sentido. E é incrível como isso está no imaginário popular e a gente acaba repetindo frases como se acreditássemos nisso, que a nossa vida está ao sabor da correnteza. Quem nunca ouviu frase como ele tirou a sorte grande? Outro fala assim, ele está passando por uma maré de azar. Nós não falamos, a pessoa vai fazer uma prova, um concurso, olha, boa sorte. Como isso pode estar no nosso linguajar, na nossa mente, se nós acreditamos que as coisas que acontecem são a mão de Deus que dirige todas as coisas? Será que tudo de bom que acontece na vida da gente sempre é sorte? Sempre é acaso? Sempre é coincidência? É claro que não. Não pode ser sorte, não pode ser coincidência, não pode ser destino. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, caminhando um pouquinho nesse Salmo número 126. Em primeiro lugar, é o Senhor quem pode restaurar a nossa sorte. Aqui no versículo 1, versículo 2, a primeira parte, e o versículo 3 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, a nossa sorte, a sorte do seu povo, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É o Senhor quem restaura a nossa sorte. A sorte é um mover de Deus que restaura a condição em que nós estamos e faz com que nós sejamos bem-sucedidos. Quando nós percebemos a mão de Deus na nossa vida, parece um sonho. Minha família é um sonho, meu ministério é um sonho, eu vivo um sonho. Por quê? Porque Deus, Ele tem restaurado a minha sorte. Diz também que quando Deus restaura a nossa sorte, a nossa boca se enche de riso. Né? Você vê que quando Deus abençoa a vida de alguém, é sorriso de orelha a orelha. A gente sabe que a vida é cheia de curvas. Nós não vamos sorrir o tempo todo. Né? Tanto que a Bíblia diz que a gente deve sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Nós sabemos disso. Mas nos momentos em que a gente percebe Deus movendo na vida da gente, restaurando a nossa sorte, a gente fica feliz, a gente volta a sorrir. Da mesma forma que a gente volta a sonhar, a gente volta a sorrir. Não é comum o crente viver macambúzio, emburrado, pelos cantos. Nós às vezes temos fases ruins em que nós choramos, mas a vida com Jesus é uma vida abundante, que as dificuldades da vida não embaçam o olhar, não tiram a força do caminhar. Nós podemos sorrir mesmo em meio às dificuldades. E nós fazemos isso ao perceber que Deus restaura a nossa sorte. E diz também que a nossa língua se enche de júbilo. Júbilo é proclamação de louvor. Quando percebemos o que Deus está fazendo ao nosso redor, nós começamos a louvar a Deus. Na boca do crente sempre tem um hino. Ele assovia um hino, ele lava a roupa cantando o hino, ele vai à casa cantando o hino, ele vai ao volante cantando o hino, porque ele reconhece a mão de Deus fazendo as coisas acontecer na vida dele. Salmo número 16, versículo 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Então o crente não vive ao sabor da sorte. Nós servimos a um Deus que é o arrimo da nossa sorte. Arrimo é aquele que sustenta. Você já deve ter ouvido a expressão, fulano é arrimo de família. É aquele que sustenta a família. Às vezes é a mulher, às vezes o próprio filho. O arrimo é aquele que tem a responsabilidade de sustentar. Então a nossa sorte não é uma roleta russa. A nossa sorte é a mão de Deus que trabalha e sustenta a nossa vida, de maneira que as coisas se movem ao nosso favor. É Deus que cria as oportunidades. É Deus que abre portas. E a Bíblia diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquele fecha também, ninguém abre. Então nós devemos perguntar, como é que eu passei num concurso? Que sorte que eu dei. Caíram só as questões que eu sabia, nunca foi sorte. É a mão de Deus que te moveu a estudar aquilo que seria pedido. Por isso nós hoje temos um bom emprego, nós temos boas notas nos estudos. Eu não tirei a sorte grande quando eu escolhi alguém para casar. A mão de Deus me moveu a isso. Ou quando eu escolhi uma profissão, ou quando eu escolhi uma igreja para congregar, ou um ministério para servir a Deus. Deus trabalha para sustentar a nossa sorte, ou seja, Deus é aquele que age para que sejamos bem-sucedidos na vida. E uma de suas promessas é mudar a sorte daqueles que se aproximam dele. Em Deuteronômio capítulo 30, de 1 a 3 diz: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Quando nos aproximamos de Deus, Ele muda a nossa sorte. Nós não estamos sujeitos à sorte ou a azar. Devemos reconhecer isso.
Em segundo lugar, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele mude a nossa sorte. Salmo 126, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Nós sabemos que a oração não move a vontade de Deus, mas é a oração que move a mão de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: nada tens, por que não? Pedis, ué. Mas a Bíblia diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se lhe abre. Mas nós precisamos clamar. E no clamor ele faz menção às torrentes no Negueb. O Negueb, quem já estudou geografia bíblica sabe que é um deserto. É uma região desértica onde chove raramente. Só que o relevo é inclinado e quando chove ao redor, de vez em quando, a água corre por ali e formam rios caudalosos. Então o Negueb representa a sequidão da nossa jornada. Muitas vezes nós enfrentamos períodos de sequidão. Mas nós precisamos entender que esse Deus que restaura a nossa sorte vai fazer chover e vai fazer regar essa terra seca. Às vezes nós olhamos em volta e é só deserto. Parece que não tem mais esperança. Parece que não tem mais porta para bater. Então, se há um deserto na sua vida hoje, seja de que espécie for, nós precisamos crer que assim como as águas vêm no deserto do Negueb, restaurando a vida naquela região árida, o Senhor também vai fazer chover sobre nós e vai restaurar nossa vida, nossa saúde, nossa vida espiritual, nosso ministério, nossa família. Em 1 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele mude a nossa sorte. Em terceiro lugar, nós devemos fazer a nossa parte para ter a sorte mudada. Olha o que diz aí os versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista reconhece que o trabalho inicial de restauração é duro e difícil, mas resulta em alegria no final. Irmãos, nós sabemos que não é fácil andar e semear quando se está chorando, mas nós não temos outra opção. Muitas vezes vamos sair de casa para ir trabalhar com lágrimas nos olhos. O último lugar que a gente gostaria de estar é no trabalho. Mas se eu estou vivendo algum problema em casa e deixo de ir ao trabalho, o que vai acontecer? Eu vou ser demitido. E daqui a pouco eu tenho mais um problema com esse que eu estou vivendo aqui. Então eu tenho que andar e semear, mesmo chorando. Nós não cantamos isso? Eu não posso deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Eu não posso deixar que as lágrimas tirem a força do caminhar. Ou vocês acham que todo mundo que vem na igreja hoje vem morrendo de rir? Porque tem domingo que você fala: hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Você tem que falar assim: hoje é o dia que eu tenho que ir. Porque o dia que a gente não está com vontade, a gente vem aqui, recebe um abraço, canta um louvor, recebe uma oração, a gente volta para casa diferente. Porque foi o que Jesus disse: vinde a mim, se você estiver cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. E eu não posso ficar prostrado no problema e ficar clamando a Deus, achando que Ele vai fazer tudo e eu vou ficar lá paradão. Eu tenho que andar e semear. Quem não semeia, não colhe. É a famosa lei da semeadura. Quem não semeia, não colhe. Você só colhe aquilo que você semeia, e na proporção do que semeia. Quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia muito, muito também colherá. Então nós precisamos nos mexer, pedir força a Deus, para que nesses momentos de crise a gente não se entregue, porque é tudo que o inimigo quer, uma oportunidade para nos imobilizar de vez. O Salmo 84, versículos 5 a 7, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial,
de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O sentido desse salmo é que, quando nós estivermos passando pelo deserto, ou seja, pelo vale árido, nós devemos cavar cisternas, para que quando a chuva cair, tenha onde a água ser estocada. O grande problema é que nós, quando estamos vivendo no deserto, a gente não se move. E aí, quando a chuva vem, a gente perde a oportunidade de ser abençoado. Nós precisamos crer nesse Deus que muda a nossa sorte. Então, mesmo estando vivendo no deserto, nós temos que cavar cisternas, crendo nesse Deus que vai restaurar. É assim que a gente vence. Ou alguém acha que vai viver esse mundo aqui sem chorar? Só se a gente tiver o coração de pedra. Porque não tem um dia nessa vida que a gente não tem algum tipo de motivo para chorar. Se não é por nós mesmos, é pelos nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos da fé. As pessoas têm problemas e isso faz com que a gente chore. Só que a nossa tristeza, ela tem que ser também na presença de Deus. A gente não pode deixar a tristeza nos imobilizar. Então o salmista vai dizer, olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. As pessoas bem-sucedidas que você conhece, pode ter certeza, são aquelas pessoas que andaram e semearam, mesmo com lágrimas nos olhos. Então a gente chora, mas a gente segue em frente, porque a gente sabe, essa não é a minha vida. Esse é um deserto, mas a chuva está vindo aí. Um momento difícil está acontecendo, mas creio também no Deus que tem poder para agir e que vai mudar a minha sorte. Se nós agirmos positivamente nesses momentos de lágrimas, com certeza esse Deus que restaura a nossa sorte vai agir e vai mudar a nossa realidade. Concluindo, irmãos, tem algo muito interessante nesse salmo que eu deixei para o final, que é o que está escrito no final do verso 2. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nós sabemos que a bênção de Deus na vida da gente não é pela gente só. Deus quer que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Deus quer que a bênção dele em nós reflita para outras pessoas que ainda não o conhecem. Foi por isso que Deus formou o povo de Israel. Para por meio do povo de Israel, ele ser conhecido em todas as nações. Deus quer agir na nossa vida para que isso sirva de testemunho também para os lá de fora. Porque quando o Senhor muda a história de alguém, quando Deus muda a história de uma família, de um bairro, de uma cidade, de uma igreja, ele quer que as pessoas em volta percebam que foi a mão dele que fez isso. Então é muito importante que a gente, ao receber essa restauração de Deus, a gente transmita isso. Como é que entre as nações se vai dizer que Deus está fazendo grandes coisas se nós não contarmos? O que eu faço quando Deus muda a minha sorte? Quando eu passo num bom concurso, quando eu passo no vestibular, quando eu compro minha casa própria, quando minha empresa prospera, quando eu faço mais um aniversário, quando eu saio do hospital depois de ter sido internado ou operado, o que eu faço com isso? Eu preciso testemunhar, ué. Então, duas coisas simples nós podemos fazer, pelo menos. Primeiro, pede a oportunidade de dar um testemunho aqui na igreja. Uma outra coisa que a gente pode fazer bem simples, faz um culto de ação de graça na sua casa. Um culto de ação de graça. Chama seu vizinho. E se a gente fizer isso, aí nós vamos ver isso aqui acontecer. No final do verso 2. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nunca é sorte, irmãos. Sempre é Deus. Se está dando tudo certo, não pensa que você é sortudo. Deus está te abençoando. Se está dando tudo errado, não pense que você é azarado. Deus está fechando as portas para você. Você tem que ver o que está acontecendo. Deus está querendo tratar de alguma maneira com a sua vida e com a minha. É algum pecado? Se for pecado, tem que confessar, né? Se arrepender, confessar e abandonar. Se não é pecado, podem ser algumas escolhas
diferente daquelas que Deus tem para nós. Então é olhar para Deus, entender o contexto que a gente está vivendo, seguir em frente, porque o que está prometido para nós é muito maior e melhor do que as circunstâncias da vida que nós vivemos aqui. Fica tranquilo que no final vai dar tudo certo, porque o Senhor, Ele governa todas as coisas e Ele tem um plano maravilhoso na vida de cada um de nós. Vamos ficar de pé, queridos?